Continuando a nossa matéria, estamos finalizando, né, os assuntos sobre sociedade anônima. O último assunto que a gente viu na aula passada, né, que é o último assunto, são os órgãos de uma companhia. Então, uma sociedade anônima, né, para funcionar, ela vai ser estruturada em órgãos societários. Ela vai ser dividida em grupos, né, em centros de poder. Então, eu tenho uma divisão interna da sociedade anônima em estruturas chamadas de órgãos, que cada um terão atribuições específicas da lei. Basicamente, eu tenho um órgão, né, de comando, né, de leis, que cria as normas, que é a Assembleia Geral. Eu tenho um órgão executivo, né, que cumpre as normas, as diretrizes passadas pela Assembleia Geral, que são os órgãos, né, na verdade, nesse caso, podem ser dois. Os órgãos administrativos da companhia, ok? Que vai ser a diretoria e o conselho fiscal, se houver. E eu tenho um órgão fiscalizatório, né, que seria o conselho fiscal. Perdão, conselho de administração, desculpa, né? O órgão administrativo, conselho de administração, e o órgão fiscalizatório, conselho fiscal. É claro que, assim como na prática, né, da administração pública, que o poder executivo legisla através de decretos e medidas provisórias, assim como na prática da administração pública, né, o poder judiciário, né, executa lá os seus servidores, paga os salários, orçamento, eu também vou ter isso, né? Apesar da função prioritária ser uma coisa, ele pode fazer outras coisas também. Então, o principal órgão mais importante que a gente começou a estudar na aula passada é a Assembleia Geral. A Assembleia Geral, a doutrina define como órgão máximo, né, da sociedade anônima. É um órgão deliberativo, no sentido que ele decide todas as questões, né, da sociedade anônima. A Assembleia Geral é o órgão máximo da sociedade anônima, é composto pela reunião dos acionistas. Lembrando que os acionistas são os detentores das ações, né? São os titulares de direitos de sócio de uma sociedade anônima. A Assembleia Geral vai ser composta, então, com a reunião de todos os acionistas OBS, né? Com e sem direito ao voto. Então, em uma Assembleia Geral, todos os acionistas poderão estar presentes, né? Deverão, inclusive aqueles sem direito ao voto. Poderão essas pessoas se manifestarem e influenciarem os votos dos demais. Tá? Então, é a reunião de todos os acionistas. A Assembleia Geral, ela, né, estou falando rapidamente, a gente já viu isso, é só uma revisão para a gente entrar no assunto novo. Ela pode ser ordinária, também chamada de AGO, ou ela pode ser extraordinária, também chamada de AGE. Ok? Já vimos isso. A lei, ela se preocupa, né, com algumas formalidades. Imagine, especialmente em 76, quando a lei foi criada, em que eu tinha dezenas ou centenas de acionistas de uma sociedade anônima que não participam do dia a dia da empresa. Então, eles precisam ser convocados, né, para essas assembleias. Então, essas regras de convocação são bastante importantes, né? São cobradas em provas aí, de concurso, por exemplo. Então, a lei, né, diz que uma Assembleia Geral vai ter que ser convocada de acordo com a lei ou com o estatuto e tem poderes para decidir todos os negócios da companhia. Comentamos com você que houve uma recente mudança, que aí pode ser objeto de prova, né, inclusive, que é a possibilidade de uma companhia aberta, né, lembrando que as sociedades anônimas podem ser abertas ou fechadas, lembrando que as sociedades anônimas, né, também chamadas de companhias abertas, são aquelas que os acionistas, né, que têm ações, abertas ao público, ou seja, ofertadas em mercados de valores imobiliários,
vendidas na Bolsa de Ações. Essas ações, né, segundo a mudança agora de 2020, perdão, essas companhias abertas, segundo a legislação de 2020, poderá, né, ter assembleias à distância, nos termos da regulação da CVM. Lembrando que a CVM, né, é a Comissão de Valores Imobiliários que regulamenta esse mercado, então ela vai instituir instruções normativas dizendo, vai ter que usar uma plataforma, vai ter que intimar antes, vai ter que informar antes, entre, né, o prazo tal, entre outras coisas. Lembramos, né, que também as companhias fechadas também poderão celebrar, né, reuniões online, assembleias, né, à distância. Neste caso, as normativas são do governo, né, são do Departamento Nacional de Registro Empresarial. Fato é que a gente tem aí a possibilidade, né, recente de convocações, né, ou reuniões online dessas assembleias. Bem interessante. Além do voto à distância, a lei também regulamenta, né, o que a gente chama de competências privativas de uma Assembleia Geral. É igual o presidente da República tem competência para propor projetos de lei orçamentária, para propor alteração do salário dos militares, né? Você já estudou isso lá? Quando eu falo de Assembleia, também tem alguns assuntos que só a Assembleia pode decidir. A gente chama isso de competências privativas. Também já vimos, né? Vamos passar rapidamente, alterar o estatuto, destituir ou eleger os administradores. Então, são temas, né, de competência da Assembleia Geral. A lei reserva à Assembleia Geral a fixação desses assuntos. Outro tema que a gente viu também, se tratando de Assembleia Geral, é quem pode convocar. Isso aqui é importante, que é bastante em prova, né? Então, como é que eu convoco uma Assembleia Geral? A lei vai criar uma regra, né, de convocação. A regra geral é que a convocação vai ser feita pelos que estão, né, na gestão da empresa. Então, os gestores, né, como a lei diz, os administradores da empresa, são os conselheiros e os diretores. Cabe ao estatuto definir em uma empresa que há tanto administradores, né, compostos por conselheiros e por diretores, se vai ser um ou se vai ser outro. Então, a lei diz que compete ao Conselho de Administração, se houver, ou à diretoria, nos termos do Estatuto, convocar a Assembleia Geral. Mas a convocação de uma Assembleia Geral, também já vimos isso, ela é muito importante, né? Ela não pode deixar de ser convocada. E aí a lei vai supletivamente, né, atribuir esse poder ou essa competência de convocação a outras instituições, tendo em vista, né, a necessidade imperiosa de existência das reuniões assembleares nas sociedades anônimas. Então, se os administradores, leiam-se, né, conselheiros de administração, os diretores não fizerem, passa essa competência ao Conselho Fiscal. O prazo de convocação, né, de uma Assembleia Geral ordinária é de 4 meses após o encerramento do exercício financeiro, né, do exercício social, daquele período que a empresa tem que elaborar os seus resultados, seus balanços. Passados 4 meses, né, e tenha 30 dias de atraso, se os administradores, né, diretores ou conselheiros de administração não o fizerem, essa competência passa ao Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, nos termos do artigo 63, pode convocar tanto uma AGO não convocada depois de 30 meses, né, 30 dias, perdão, desses 4 meses, ou seja, depois de 5 meses, e também pode convocar uma AGR, sempre que houver motivos graves e urgentes. Já vimos isso. Se nem o Conselho Fiscal convocar, comeu bola, não tem Conselho Fiscal, né, ou está, né, em conluio com os administradores, aí qualquer acionista pode fazer. Depois de 60 dias do prazo regulamentar, do prazo legal, né, que seriam os 4 meses que a gente já viu. A lei ainda atribui a qualquer acionista a hipótese de convocação para temas, né, outros, que os acionistas possam requerer uma convocação. Uma coisa é um acionista convocar uma AGO, que não foi convocada dentro do prazo legal. Outra coisa é um acionista querer convocar uma assembleia para tratar o objeto da companhia.
para tratar um investimento novo a ser feito, para tratar qualquer assunto que seja do seu interesse. Um acionista também é sócio, portanto, ele tem direito, né, de reunir os outros sócios para poder fazer, né, uma assembleia e tratar de algum assunto que ele tem interesse. Só que a lei vai colocar algumas regras. A lei diz que ele tem que ter um quórum mínimo, né, de 5% do capital social para poder fazer essa convocação. Esse grupo de acionistas tem que requerer aos administradores a convocação, e se esses não o fizerem em 8 dias, aí sim eles podem convocar. E a última hipótese também já vimos, né, vou passar rapidamente, em que qualquer acionista pode convocar, né, uma assembleia, desde que represente 5%, desde que requeira antes, especificamente para se tratar, né, da convocação de uma assembleia para a instalação do Conselho Fiscal. A gente ainda vai falar sobre o Conselho Fiscal, mas o Conselho Fiscal é um órgão, né, de existência obrigatória e funcionamento facultativo. Significa dizer que ele vai existir no papel, mas o seu funcionamento depende de uma assembleia para a eleição dos membros que vão compor esse conselho. A lei, né, diz que essa convocação tem que ser feita através de anúncio publicado por 3 vezes no mínimo, né, com data e local e hora. Então tem que ser, né, previamente publicado esse anúncio, o local da assembleia, ok, as matérias que vão ser tratadas. A lei fala que a assembleia tem que ser convocada com 8 dias de antecedência, se for uma companhia fechada, do primeiro anúncio. E se for uma companhia, né, aberta, o prazo é de 15 dias. Para o segundo anúncio, já é maior, você tem ali um prazo, né, outro prazo de 5 dias e 8 dias para a assembleia fechada. Tudo isso a gente já viu, né, está no artigo 124, estou rapidamente, né, reproduzindo para você, para que você fixe aí esses percentuais. Ok? Também tem aí um destaque, né, da reforma trazida pela MP 931 de 2020, em que diz que uma Assembleia Geral, né, não precisa ser mais obrigatoriamente, mas agora sim apenas preferencialmente na sede da empresa. Antigamente era obrigatoriamente, mudou só para preferencialmente, né? Mas é importante por ser, né, uma mudança, isso ser objeto de cobranças de provas aí de concursos, ok? Já vi cair em concurso, né, também, né, o parágrafo 3º do artigo 124, que fala que nas companhias fechadas, o acionista que represente 5% ou mais do capital social será convocado por telegrama, por carta, né? Então, essa convocação de anúncio, ela já era restringida, né? Já era restrita, já era reduzida em se tratando de companhia fechada desde 1976. Então, numa companhia fechada, eu não precisava fazer os anúncios, eu poderia enviar as cartas aí, né? Os telegramas para esse acionista para poder fazer essa convocação. Ok? E o parágrafo 4º, também bem interessante, né? A convocação foi irregular, mas todos os acionistas compareceram. A Assembleia tem valor? Tem, né? Se a convocação foi irregular, mas todos os acionistas compareceram, né? A lei ratifica aí a regularidade dessa Assembleia. Ok? Uma vez convocada a Assembleia, eu preciso, né, instalar essa Assembleia, né? E para instalar essa Assembleia, eu preciso de uma quantidade mínima de acionistas que a gente chama de quórum de instalação. O quórum de instalação é a quantidade, né, de pessoas, né, necessárias em uma Assembleia para que essa Assembleia possa iniciar, né, para que a Assembleia possa, né, acontecer. Ok? Quórum de instalação, então, é a quantidade mínima, né, de membros para dar validade a essa Assembleia. O quórum de instalação, né, ele é de 1/4 do capital com direito a voto, em primeira convocação. E em segunda convocação, qualquer número. Então, uma
companhia, né, para começar a decidir o seu rumo em uma assembleia, na primeira convocação precisa ter 1/4 dos acionistas com capital social com direito a voto. Por isso que tem essas primeiras convocações e segunda convocações que a gente comentou. É igual lá a assembleia do seu condomínio. Marca-se uma às 19 horas e uma às 19h30. Por quê? Porque pode ser que na primeira convocação eu não tenha um quórum mínimo, né? Na primeira convocação eu tenho 1/4, né, do capital social com direito a voto. Já posso começar a deliberar. Se eu não tenho 1/4 do capital social com direito a voto, eu vou ter que aguardar a segunda. Lembrando que aqui eu não posso marcar uma às 19 horas e uma às 19h30. Aqui eu tenho prazo de 8 dias, né, ou 5 dias para a segunda convocação, a depender se é uma companhia aberta ou se é uma companhia fechada. Na segunda convocação, aí sim, né, eu posso votar, eu posso começar a decidir, não a votar, com qualquer número. A lei fala que as pessoas podem se fazer representar na Assembleia, né? É possível mandar um representante? Claro que sim, né? É possível. O acionista pode, né, fazer-se representar por outro acionista, por advogado, né, por administrador. Então, existe uma regra, né, mais específica para a representação na Assembleia Geral. E um prazo para essa procuração. Vou colocar aqui para você. Parágrafo 1º do artigo 126. O acionista pode ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há pelo menos um ano, que seja acionista, administrador da companhia ou advogado. Na companhia aberta, o procurador pode ainda ser instituição financeira. Então, não posso, né, mandar meu tio lá para a Assembleia se ele não for acionista, se ele não for administrador, se ele não for advogado, porque ele não vai entender, né, nada que está passando ali. Então, a lei restringe aí a representação. Isso é bem interessante, isso também é bastante cobrado em prova de concurso, tá? Fica ligado. Vai ter um livro de presença, né, como igual a assembleia lá do seu condomínio, em que as pessoas vão assinar, né, a sua presença, vão dizer, né, que estão ali em nome próprio, em nome de terceiro, fazer a juntada das respectivas procurações, dizer a classe, né, de ações que ela tem, em sendo uma companhia que tem classes, né? Ok. Vai ter uma mesa presidida por um presidente nomeado, escolhido os acionistas, igual aí, muito parecido, e a gente vê aí nas nossas assembleias mais comuns, né, de associações, de condomínios. Uma vez constituída, né, a assembleia e instalada em razão de um quórum mínimo, 1/4 em primeira convocação, qualquer número em segundo, vai começar as deliberações. Tá? Vamos decidir então o aumento do capital. Vamos decidir, então, a aprovação de contas, né, dos administradores. Vamos reeleger os administradores ou eleger novos, né, dependendo da hipótese se cabe reeleição ou não. Então, existe um quórum absoluto, né? Um quórum para as deliberações. O quórum para as deliberações é o quórum de maioria absoluta, excluído os votos em brancos. Então, significa dizer, né, que para a deliberação eu vou precisar da aprovação, né, de mais da metade das ações com direito a voto presentes em assembleia. Então, quórum de maioria absoluta significa a aprovação de mais da metade, né, dos votos presentes na assembleia. Esquece aquela história de maioria absoluta e maioria relativa que você aprendeu lá para a lei. Aqui, maioria absoluta é mais da metade dos presentes. Ponto. Né? É mais simples. Ok? Cuidado, né? Existem situações, hipóteses, né, excepcionais em que o quórum não é o quórum normal, né, que não é o quórum regra. Esse quórum já é absoluto, né, o quórum de maioria é a regra. Se a lei nada dispor, o quórum é esse. Mas tem situações que há exceções. Situações que o legislador entendeu que o quórum é maior, né? O chamado quórum qualificado.
Então, existem hipóteses, né, previstas no artigo 136 que o quórum é qualificado, ou seja, eu vou precisar de mais votos para conseguir, né, aprovar determinado assunto. Diz o artigo 136, perdão, é necessário quórum, né, é necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com direito a voto, se a maioria do quórum não for exigido pelo Estatuto da Companhia, cujas ações estejam admitidas em negociação à Bolsa, no mercado de balcão e deliberação sobre. Né? Eu vou pegar um exemplo aqui, né? Redução do dividendo obrigatório. Então, vamos lá. Uma empresa que tem 1.000 ações, dessas ações, 500 ações são com direito a voto e 500 ações são preferenciais. Em primeira assembleia, né, eu preciso reunir 1/4 dos votos com capital social. Então, 500 dividido por quarto, né? Sei lá quanto vai dar isso, né? 133. Só que eu consegui instalar, mas eu vou conseguir deliberar uma votação, né? 125. Eu vou conseguir votar nessa Assembleia a redução do dividendo mínimo obrigatório. Para quem não sabe, dividendo é a parte do lucro que vai para os acionistas. Para quem não sabe, a lei estipula que o dividendo mínimo, né, vai ser de 25%, ou outro, se assim dispuser o estatuto. Então, o estatuto pode dizer que vai ser 50%, 60%, né, ou qualquer outro valor. Se não nada disser, vai ser de 25%. Ou seja, a empresa lucrou 100 milhões no ano, 25 milhões tem que ser distribuído aos acionistas como dividendo mínimo obrigatório. Posso fazer uma assembleia para alterar isso? Né? Posso. Só que aí o quórum é maior. Qual é o quórum? 50%, né, das ações com direito a voto. Significa dizer, naquele exemplo que a empresa tinha, né, 500 ações com direito a voto, eu tenho que ter 251, né, votantes favoráveis à redução desse dividendo mínimo obrigatório. Então, questão de número, né, questão de quantidade aí, bem razoável aí, em razão da importância da matéria, ok? Então, em razão da importância da matéria, a lei estipula alguns quórums maiores, né? Então, o artigo 136 traz vários exemplos aí, né? Fusão, incorporação da companhia, participação em grupo societário, mudança do objeto, né? Liquidação. Então, tem vários exemplos em que o quórum, né, ele é maior em razão do assunto, né, a ser ali alterado, a ser debatido, tem a maior importância. Tá? Então, esse é o chamado quórum qualificado para deliberação. Então, o quórum de deliberação de decisão ele pode ser simples, né, maioria absoluta, ou pode ser qualificado, conforme a gente viu aí, né, há pouco, né, acabamos de ver. Alguma outra dúvida? Agora vamos falar um pouquinho sobre a administração da companhia. Estávamos falando da Assembleia Geral, que era um órgão deliberativo, né? Ou seja, que criava as normas, as regras a serem cumpridas pelos administradores. A administração da companhia será exercida pelo Conselho de Administração e pela diretoria. Então, eu tenho dois órgãos que vão fazer o papel, né, de administrador da companhia. Ok? Primeiro órgão deles, né, artigo 138, vai definir para a gente, né, o Conselho de Administração. Antes de falar do Conselho de Administração propriamente dito, vou colocar o 138 aqui que é importante. O que diz o 138? A administração da companhia competirá, conforme dispuser ao Estatuto, ao Conselho de Administração e à diretoria, ou somente à diretoria, conforme o caso. Então, por exemplo, o Estatuto vai dizer, né, o que cada um vai fazer, né, na sua administração, ou
a quem compete esse, né, administrador. Como tem 2 órgãos, eu preciso definir quais são, né, as competências administrativas de cada um deles. Parágrafo 1º. O Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiada. Significa dizer que é um grupo, 3, 5, 9, né, que vão votar e deliberar, certo? Sendo a representação da companhia privativa dos diretores. Representação é representar alguém. Então, quem é que vai fazer perante terceiros, né, vai dizer a vontade da companhia? A diretoria, nos termos do estatuto. Então, por exemplo, quem é que vai comparecer a uma audiência, né, pública perante a Câmara dos Deputados? Quem é que vai comparecer a uma audiência perante a CVM? Quem é que vai comparecer, né, ou nomear um procurador em uma audiência perante uma audiência de criminal, sei lá, né? A representação da companhia cabe aos diretores, tá? Nos termos do estatuto. Então, pode ser que o estatuto diga que é só o presidente vai representar. Pode ser que o estatuto diga que vai, para as questões, né, jurídicas vai ser o diretor jurídico, para questões financeiras, diretor financeiro, ou um ou ambos. Às vezes, dependendo do caso, tem que ter os 2 representantes. Já viu empresas em que um cheque é assinado tanto pelo diretor-presidente quanto pelo diretor financeiro? Então, pode ser que o estatuto defina melhor isso, ok? Parágrafo 2º. As companhias abertas e as de capital autorizado terão obrigatoriamente conselho de administração. Aqui, né, vamos para outro assunto, né? O conselho de administração é um órgão obrigatório? A resposta é depende, né? Se se trata, né, de uma, né, companhia aberta, se se trata de uma companhia de capital autorizado, e não está aqui no 138, mas também é. E se se trata de uma companhia, sociedade, né, de economia mista, sim. Então, para essas 3 companhias aí, a resposta é sim. É obrigatório a existência de um conselho de administração. Pergunto para você, o que é uma companhia aberta? Fácil, né? Você já sabe. Companhia aberta é aquela que negocia os seus valores, né, as suas ações, as suas debêntures, no mercado de valores imobiliários, público. Ok? Qualquer pessoa vai ter acesso a esses títulos. E aí você já sabe que tem que ter autorização da CVM, né? Respeita lá a Lei 6385, entre outras coisas. Certo? Então eu preciso necessariamente ter um conselho de administração. 2. Companhia de capital autorizado. Para quem não se recorda, quando da emissão, né, da instituição, melhor dizendo, de uma sociedade anônima, ela pode ter o capital, né, social previamente autorizado. Não necessariamente. Se ela tiver capital social autorizado, ela vai precisar ter, né, um conselho de administração. Como a constituição da companhia é um processo complexo, caro, demorado, né, a emissão de novas ações vai ter que ter assembleia, né, vai ter que ter avaliação disso, prazos. Então a lei pensou assim: você constitui uma companhia e você pode não ter certeza do valor necessário para você constituir. É possível? É. Vamos montar uma empresa de petróleo. Quanto eu preciso? Eu não sei. Eu fiz alguns estudos aqui, né? Eu acho que R$ 1 bilhão é suficiente. Pode ser que ao longo do processo, né, ao longo da contratação, da montagem da refinaria, da contratação dos funcionários, né, eu veja que esse valor não foi suficiente, porque o preço do dólar subiu e os meus insumos todos, né, ou se não a maioria deles são em dólar, né, a dificuldade da perfuração é maior do que a gente imaginava, né, não tem aqui como fazer esse cálculo exato. E aí eu preciso de mais dinheiro.
Convocar mais dinheiro é possível, convocar outros sócios, mas é mais complexo, mais demorado. Então, já pré-autorizo que essa companhia, na medida da sua necessidade, possa emitir novas ações. Uma companhia que está pré-autorizada, né, na emissão de novas ações é chamada de companhia de capital autorizado, ok? Para essa companhia é necessário, é imprescindível, né? Eu preciso aí da existência do conselho de administração, tá? E a sociedade de economia mista, tenho certeza que você também se lembra, né? Vão ter da mesma forma um conselho de administração, né? Lembrando que sociedade de economia mista é aquela em que parte do capital social é de titularidade, né, da administração pública. Então, é público e privado, por isso que é a sociedade de economia mista. Então, se a sociedade for pública-privada, sociedade de economia mista, ela também, segundo a Lei 6404, possui necessariamente, né, um conselho de administração. 251 da Lei 6404 estabelece aí a criação de uma sociedade de economia mista, 251, 251, acho que é esse mesmo artigo, depois dá uma olhadinha lá, vou olhar aqui para você. Vai falar sobre isso, tá? Então, o Conselho de Administração é obrigatório? Sim, nas companhias abertas, né? Sim, nas companhias de capital autorizado e sim nas companhias fechadas. Ela vai ser fechada, né? Perdão, ele não vai existir, ou ele vai ser facultativo, seria o mais correto, né? Porque pode ser que exista. Ele vai ser facultativo nas companhias fechadas. Então, nas companhias fechadas, né, o conselho de administração ele é facultativo. Ele vai existir se os sócios assim quiserem, né? Ele vai ser o quê? Facultativo, portanto, tá? Isso é importante, cai em prova, né? Não vai dar esse mole, né, de perder aí uma questão fácil dessa. Vamos lá, né? Como é que é composto, né, um conselho de administração? Também cai em prova isso, né? Como é que se dá a composição do conselho de administração? O artigo 140 vai trazer essa informação de composição para a gente. O conselho de administração vai ser composto por, no mínimo, 3 membros eleitos pela Assembleia Geral e por elas destituíveis a qualquer tempo. Então, eu vou ter, no mínimo, 3 membros. Eles vão ter mandato, significa dizer que são eleitos, né, por um determinado período. E esse mandato ele é ad nutum, né? Já falei isso para vocês, né? Isso cai em prova, né? Ad nutum. Significa dizer que eles são destituíveis a qualquer tempo. Ad nutum, revogável a qualquer tempo, destituível a qualquer tempo. Então, né, é diferente de um mandato, né, de um presidente da República, que você não pode destituir a qualquer tempo, né? Você tem processo de destituição, impeachment, né, por exemplo, né, nos mandatários, né, das autarquias especiais, da CVM, mesma coisa, não é destituível a qualquer tempo, precisa de um procedimento jurídico formal. Aqui não, elegeu, não está fazendo bem o seu trabalho, está fora, certo? Simples assim. Mas a lei fala que tem que ter um número mínimo, mas vai ter 5, vai ter 7, né? Vai ter 9. Quem vai definir é o estatuto. Então, o estatuto vai estabelecer o número mínimo, né, de conselheiros, inciso 1º do artigo 140. O estatuto vai estabelecer, né, o modo de substituição, se eles vão ser substituídos todos de uma vez, um por ano, né? O estatuto vai estabelecer o prazo de gestão, quanto tempo eles, né, vão estar nesse mandato. A lei diz que o estatuto vai estabelecer, sendo que o prazo não pode ser superior a 3 anos e sendo que é permitida a sua reeleição. Aí muito cuidado, porque aí às vezes, né, a gente não lembra dessas regras aí cai na prova, né? Mandato de um conselheiro, aí põe lá 4 anos, aí você, é igual do presidente, né? 4 anos, aí, né, deu ruim.
Né? Por quê? Porque é 3 anos, permitida a reeleição. Tá? Então, muito cuidado com essas associações que nem sempre elas são verdadeiras. Então, mandato de gestão de conselho é de 3 anos, né? No máximo, permitida a sua reeleição. Tá? O estatuto vai estabelecer as normas de convocação, instalação. Então, como é que vai ser essa eleição, né? E funcionamento do conselho, que deliberará por maioria de votos, podendo o estatuto estabelecer quórum qualificado, né, para determinadas situações. Então, o estatuto diz que eu tenho 9 conselheiros e que para aprovar determinada matéria eu tenho que aprovar por todos, né, quórum qualificado, ou por 2/3, quórum qualificado. Se nada disser, regra geral, né, a maioria, né, absoluta dos votos aprova. Então, se eu tenho 3, 2 aprovam. Se eu tenho 5, né, 3 aprovam. Né, se eu tenho 9, 5 aprovam. Essa é a regra geral, ok? Obviamente, podendo o estatuto estabelecer de forma diferenciada, inclusive quórum qualificados, tá? Para aquele assunto, reforma, né, sei lá, né, destituição de um diretor, eu preciso de quórum qualificado, né, de 100%. É possível. Estatuto que vai estabelecer. Também isso é bem interessante, né? Hoje em dia fala-se muito em empresas, né, mais em governança empresarial. Já vai essa expressão? Governança. Uma SA, né, não é apenas uma empresa para as pessoas ganharem dinheiro, ela tem outros papéis, né, mais importantes perante os próprios acionistas e a própria sociedade, né? Então, tem várias regras de governança corporativa, né? Então, o que é a governança corporativa? É um sistema pelo qual as empresas, né, especialmente demais instituições, são controladas, dirigidas, incentivadas, né, melhoram o seu relacionamento entre si, né, e demais pessoas, né, a sociedade. Então, é razoável que uma empresa que preserve uma boa governança corporativa tenha, por exemplo, entre os membros da sua gestão, né, os membros do conselho, um empregado, né, um representante eleito pelos empregados. Né? Isso demonstra uma empresa que prima pela governança corporativa. Nesse sentido, várias, né, alterações foram feitas, né, no ano de 2001 na Lei 6404 para permitir, né, regras assim de governança corporativa, como é o exemplo do parágrafo único do artigo 140, que possibilita aí, né, o estatuto prever a participação no conselho de representantes de empregados, escolhidos pelo voto destes em eleição direta, organizada pela empresa em conjunto com as entidades sindicais. Então, imagina que você é empregado de uma Michelin, né, pensar aqui no exemplo próximo da gente, que é uma SA, e aí o estatuto prevê que os empregados vão eleger um dos membros do conselho. Então, tem 10 membros do conselho, né, 9 membros, 9 é ímpar, né, e um deles é membro de empregado. Na teoria é muito bonito, né? Na prática é muito difícil, a gente ainda tem muito a crescer, né? Somente no Brasil, para esse tipo de né, empresarial. Mas é o futuro, né? Governança corporativa, muito se falou nos últimos 10 anos, né? De 2000 até 2010, assim por diante, e agora a gente está num outro momento que é a regra de compliance, né? Então, você criar mecanismos de. Além de você governar bem, você precisa controlar bem, né? Então, o compliance, né, visa os mecanismos de controle empresarial, né, para que as empresas não entrem em crimes. Né? Então, você não pode ter uma empresa pagando corrupção para ganhar um processo de licitação. Né? A empresa está cometendo crime. Isso vai gerar, né, desalinhamento nas condutas da empresa com a lei. Isso vai, né, gerar problemas futuros, inclusive com indenização que a empresa tenha que pagar. Então, para que isso, né, seja resolvido, hoje a gente tem, né, regras de compliance a serem adotadas, né, pela empresa, visando agregar valor ao negócio e garantir a sobrevivência da empresa. Então, né, a governança foi muito importante, né, a gente já está no segundo passo, mais avançado, que são as regras de compliance. Né? Essa é a moda da vez. Uma empresa, né, boa, né, atual, ela tem regras de compliance. E aí você tem coisas que puxam, né? Então, por exemplo, um fundo de pensão
dos empregados da GM do Brasil. Então, você é funcionário da GM e aí uma parte do seu salário vai para um fundo que depois você vai receber a sua aposentadoria desse fundo. Esse fundo de pensão da GM vem investir numa empresa no Brasil. Ele começa a exigir que ele só vai investir em empresas que tenham a regra de governança, ou mais atualmente, que só tenham regras de compliance. Por quê? Porque ele não quer depois ver o nome envolvido, né? GM do Brasil, fundo de pensão da GM vai estar envolvido, é sócio de uma empresa que suborna governos, né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente não aceita mais, né? Ou pelo menos estamos caminhando nesse sentido. Porque qual é a responsabilidade, né, de um Petros, né, que é o fundo lá de pensão de funcionários da Petrobras, né, de um fundo dos empregados do Banco do Brasil, que era sócio de uma empresa qualquer de mineração, né, que pagava propina para um governo, né, na África do Sul. Tem que lembrar que esses fundos eles indicam membros do conselho, né, eles votam nos diretores, que depois se tornam corruptores, né? Então, qual é a responsabilidade desse fundo, né? Então, aí você começa a pensar nisso. Isso é o moderno mundo empresarial. Muito legal, né? Muito interessante, né? Merece aí a sua atenção. Mas seria, né, uma coisa mais futura, né? Primeiro, vamos aqui trabalhar as regras básicas da composição, né, desses conselhos, como a gente está vendo, entre outras coisas. Quando eu falo de conselho de administração, uma coisa é muito interessante, é muito cobrada em concurso, né, que é o voto múltiplo. O que é o voto múltiplo? O voto múltiplo é a possibilidade que eu tenho, né, de permitir que os membros, né, do Conselho de Administração sejam eleitos pelos minoritários. Regra geral, quando da eleição, né, de um conselho em uma companhia, o que vai acontecer, né? Os majoritários vão sempre conseguir eleger os seus representantes. Então imagine que a gente participa de uma companhia. Imagine que essa companhia tenha, né, por exemplo, 5 sócios. Um sócio com 50%, um sócio com 10%, um sócio com 50%, um sócio com 10%, um sócio com 10%, um sócio com 10%, um sócio com 10%, né, e dois sócios com 5%. Se você for numa votação normal, vamos eleger os membros do conselho, tá? Vamos votar para a primeira cadeira, presidência. Esse cara vai ganhar, tem 50%, né? Porque ele vai ter, né? Pode ser que ele tenha a maioria, pode ser que ele tenha 60%. E toda votação ele ganha. Ou seja, os minoritários nunca vão ter chance, numa votação normal, de eleger algum membro do conselho de administração. A adoção do voto múltiplo quebra isso. O voto múltiplo é o seguinte: eu vou ter tantos votos quanto tem as cadeiras do Conselho de Administração. Então, imagine que o Conselho de Administração seja, né, composto por 5 membros. Então, cada ação, cada, né, voto, cada membro, melhor dizendo, cada cadeira vai corresponder a um voto de cada acionista, de cada ação. Então, o que é o voto múltiplo, pessoal? Então, eu sou acionista de uma ação e eu tenho um voto apenas, né? A ação é composta por, a empresa, perdão, é composta por 5 acionistas e eu só tenho um voto, né? Porque eu tenho uma única ação. O colega tem 5, outro colega tem mais um, colega tem mais um, outro colega tem mais um, outro colega tem mais um. Se for um voto não múltiplo, toda vez a gente vai perder, né? Por quê? Porque o cara tem 5, ele ganha todos, ele vai eleger todo mundo. Aí a gente pede para adotar o voto múltiplo. Ou seja, se eu tenho um voto por cadeira, por membro do conselho, eu vou ter, na verdade, 5 votos. O voto múltiplo permite que eu conte os 5 votos e direcione os votos para determinada, né, cadeira. Então, ao invés de eu votar uma vez e usar o voto um por um em cada membro, em cada cadeira, né, um presidente do conselho, conselheiro 1, conselheiro 2, conselheiro 3, eu vou pegar todos os meus 5 votos e vou concentrar.
Então, para eleger, né, alguém, eu preciso de X votos, né? Ou seja, a quantidade de ações, 10, né? Se eu pego meus 5 votos com 5 votos de um colega aqui do lado, a gente elege, né, um membro do conselho. Então, o voto múltiplo permite que os minoritários consigam eleger alguém do conselho. Segundo o artigo 141, né, que trata do voto múltiplo, funciona da seguinte maneira: na eleição dos conselheiros é facultado, ou seja, né, é possível, aos acionistas que representem no mínimo 1/10 do capital social, ou seja, pelo menos eu tenho que ter 10%, né, ou me reunir com um grupo que tenha 10%, senão fraciona muito, com direito a voto, esteja ou não previsto no estatuto, então isso é uma previsão legal, pode nem precisar estar no estatuto, requerer a adoção do voto múltiplo. Então eu peço, eu quero usar o voto múltiplo. Atribuindo-se a cada ação tantos quantos sejam os membros do conselho. Então, no meu exemplo, que eu tinha, né, uma empresa com 10 ações, eu tinha 10%, né, ou seja, eu tinha uma ação, eu pedi para adotar o voto múltiplo. Então, se eu tinha 5, né, membros do conselho, eu vou ter 5 votos. Vão ter tantos votos quanto sejam os membros do conselho. E reconhecida aos acionistas o direito de acumular os votos num só candidato ou distribuí-los em vários. Então, se eu tenho 5 votos, eu posso pegar esses 5 para escolher um só, ou posso usar em 2, por exemplo, ok? Em compensação, nos outros 3 eu não vou nem votar, porque meus votos já foram, né, já foram gastos, né, em determinado membro do conselho. Então, se eu usar meus votos para apenas um, os outros 4 eu não participo. Também não vou ter o direito de elegê-los. Mas, em compensação, eu consigo votar um. Então, o voto múltiplo é uma grande sacada, né, do direito empresarial para fazer com que o minoritário, né, possa conseguir eleger alguém do conselho de administração. O voto múltiplo é uma faculdade dos minoritários que representem, né, 1/10 do capital social com direito a voto, e tem que ser requerido com prazo de 48 horas, né, antes da Assembleia Geral, e cabendo à mesa diretora, né, informar, né, a adoção do voto múltiplo, quantos votos são necessários para eleger determinada pessoa, tá? Isso é bem legal, tá? Sugiro que dê uma olhada depois com mais calma. É bem interessante. Até aqui alguma dúvida? Da mesma forma que a lei, né, estabeleceu as competências, né, privativas, né, competências privativas da Assembleia Geral, a lei também vai trazer as competências privativas do Conselho de Administração. Então, o Conselho de Administração vai fazer o quê? Né? O que só ele pode fazer? O que compete ao Conselho de Administração? Então, tem vários, né, assuntos, né, matérias de competência privativa do Conselho de Administração. Artigo 142. Compete ao Conselho de Administração fixar a orientação geral dos negócios da companhia, eleger ou destituir os diretores e fixar as suas atribuições, observado o estatuto, né? Fiscalizar a gestão dos diretores, examinar a qualquer tempo livros e papéis da companhia, convocar a Assembleia Geral, a gente já viu isso, que era a competência deles nos termos do estatuto, manifestar sobre relatórios das contas, manifestar sobre os atos e contratos, deliberar, né, sobre a emissão de debêntures, bônus de subscrição, autorizar alienação de bens. Então, tem, né, assuntos lá que são de competências do Conselho de Administração. Ok? Artigo 142. Agora vamos falar um pouquinho, né? Aliás, né? Antes disso, quem pode ser membro do Conselho de Administração? Qualquer pessoa pode ser membro do Conselho de Administração, né? Não. A lei vai colocar um limite, né? Poderão ser membros do Conselho de Administração pessoas naturais. Então, eu não posso ter membros de um Conselho de Administração pessoa física, por exemplo, né? São só pessoas naturais, tá? Eu posso ter sócio, perdão, pessoas jurídicas, desculpa. Eu posso ter sócios de uma companhia, né, pessoa jurídica? Posso. Então, uma empresa,
é sócia de outra empresa. É possível? É. Acionista, né? Mas eu posso ter membro de um conselho de administração pessoa jurídica? Não, eu preciso ser só pessoas físicas. Isso é importante. Tá? E se for em relação aos diretores, que a gente ainda vai ver, além disso, tem que ser residentes no país. Então, essas regras, né, de composição, elas são cobradas em concurso. Tá? Até 2011, né, com uma reforma produzida pela Lei 12.431 de 2001, o caput do artigo 146 exigia, né, que para ser membro, né, do Conselho de Administração precisasse ser acionista. Hoje isso não existe mais, né? Então hoje houve uma mudança no caput do artigo 146 e pode ser membro, né, do Conselho de Administração pessoa não acionista. Então você pode, né, indicar um terceiro. Também são regras de compliance, né, e de governança corporativa. E quando eu coloco aí você passa a ter, a partir de 2011, né, a possibilidade de conselheiros profissionais. O cara que estudou a vida toda, né, sociedade anônima, regras contábeis, regras de administração, para poder ser um conselheiro profissional. Então, ele vai, né, ter conhecimento, né, técnico para exercer essa função. Ele passa a fazer aquilo de uma profissão, né, uma profissão muito bem paga, inclusive. E é muito responsabilidade ser um conselheiro. Então você tem pessoas famosas, né, aí no mercado que são conselheiros profissionais, que ficam lá 5 anos numa empresa, 6 anos na outra empresa, e aí fazem uma boa gestão e vão trocando de empresa. Isso antigamente não era possível, porque precisava ser sócio. Hoje já é possível, né? A lei aí melhorou, facilitou, né, permitindo a composição, né, de membros do conselho por não sócios. Agora vamos falar um pouquinho da diretoria, né? O que é a diretoria? A diretoria é o segundo órgão de administração da companhia. A diretoria, né, vai ser composta por 2 ou mais pessoas, também o mandato ad nutum, né, destituível a qualquer tempo. Artigo 143. A diretoria será composta por 2 ou mais pessoas, eleitas e destituídas a qualquer tempo, pelo Conselho de Administração e, se inexistente, pela Assembleia Geral, devendo o Estatuto estabelecer. Então, se eu estou numa companhia, né, em que tem Conselho de Administração, esse Conselho de Administração que vai eleger os diretores. Se eu estou numa companhia que não tem Conselho de Administração, é a própria Assembleia que vai eleger esses diretores, ok? Diretoria, né, é um órgão executivo da companhia. Enquanto, né, a Assembleia é um órgão deliberativo, a diretoria é um órgão executivo da companhia. Como eu já disse, é formado por 2 ou mais diretores nos termos do Estatuto. O que vai fazer? Né? Vai cumprir as ordens, né, as determinações do Conselho de Administração e da Assembleia. Também já disse que cabe à diretoria a representação da companhia. Significa dizer que ela vai praticar todos os atos necessários, né, para o funcionamento da companhia, que vai representar externamente, perante terceiros, celebrar contratos, contratar funcionários, né? O ato de representação, né, segundo o Fábio Loa, né, é um ato privativo, né, da diretoria. Também já disse que os diretores são eleitos, né, destituíveis a qualquer tempo, né, cabendo ao estatuto, né, fixar a competência dos diretores, o número de diretores, né, as atribuições de cada diretor. Então a lei não estabelece, né, a competência da diretoria como o fez para a Assembleia Geral e como o fez para né, o Conselho de Administração. Então cabe, né, ao estatuto estabelecer o número de diretores, né, número máximo, pois o número mínimo é 2, está previsto na lei, a forma de substituição, o prazo de gestão, né, também não podendo ser superior a 3 anos, da mesma forma que a gestão dos conselheiros de administração, e a atribuição e poderes de cada diretor. Tá? A lei permite a acumulação de cargos, ou seja, eu sou o diretor financeiro e sou um conselheiro, só que ela limita a 1/3 dos membros, ou seja, 1/3 dos diretores também podem ser conselheiros de administração.
No silêncio do estatuto, inexistindo deliberação do Conselho de Administração, qualquer diretor representa a companhia na prática dos atos necessários ao seu funcionamento. Ou seja, o estatuto não diz nada, qualquer diretor faz isso. Né? Por exemplo, nomeia um advogado para representar a companhia, vai lá numa assembleia. Se o estatuto diz, só cabe ao diretor jurídico fazer a nomeação de advogados, aí você vai ter que cumprir o estatuto. Só cabe ao diretor financeiro, né, representar a companhia perante as instituições financeiras. Isso é muito comum de acontecer, né? Você ter competências distribuídas entre os diretores, tá? A gente tem aí, né, o que a doutrina chama de deveres comuns, ou seja, situações que são tanto dos diretores, né, quanto dos conselheiros. Então a lei, né, fala assim, peraí, né, você precisa, né, criar normas comuns tanto aos diretores quanto aos conselheiros. Lembra que os diretores e conselheiros são chamados de administradores. Então, regras de nomeação, né, regras de conflito de interesse, regras de remuneração vão ser definidas, né, em conjunto, tanto para os conselheiros, né, de administração, quanto para os diretores. Segundo a Lei 6404, né, os diretores e os conselheiros têm deveres a serem observados. Então, eu não posso, enquanto diretor, eu não posso, enquanto conselheiro, né, praticar condutas, né, de insider trade. Conhece insider trade? O que é insider trade? É a venda da informação privilegiada. Eu sei que a companhia vai dar um balanço amanhã dizendo que vai ter um prejuízo enorme ou um lucro absurdo fora do previsto, e aí eu vou lá e compro ações, né? Ou passo informações para um familiar comprar, que ele vai comprar ação por 10, aí a companhia vai dar um resultado, né, fora da curva, um lucro extraordinário, e aí eu vou vender por 12, por 13. Esse é um crime, né? Isso é insider trading. E eu não posso fazer isso porque, além de ser crime, eu também estou em conflito, né, com os meus interesses pessoais. Então, a lei vai trazer diversas regras, né, de conflitos positivos e negativos em que os membros, né, do Conselho de Administração vão ter que observar. Tá? Deveres e responsabilidades, né, dos administradores. Dever de diligência, artigo 153. O administrador da companhia deve empregar no exercício das suas funções o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. Proibição de desvio de finalidade e desvio de poder. O administrador da companhia deve exercer as suas atribuições que a lei e o estatuto conferir para lograr os fins e os interesses da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. Então, se uma fábrica, né, está poluindo fora das regras permissivas, né, pelo direito ambiental, uma companhia, e eu sou o administrador e eu sei disso, eu tenho que parar com isso, né? Se eu não fizer, eu estou, né, ferindo, né, as minhas finalidades de atender o bem público, né, e a função social da empresa. Certo? Claro que são coisas um pouco genéricas, né, subjetivas, que vão ser avaliadas no caso a caso. É vedado ao administrador praticar ato de liberalidade, então eu não posso dar bens da companhia, né? Dever de lealdade. Então eu sei que tem ali um imóvel que a companhia quer comprar num preço bom, e aí eu vou lá e compro para mim, pessoa física, e não compro para a companhia. Eu estou sendo desleal com a companhia, né? O administrador da companhia deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre seus negócios, sendo-lhe vedada usar em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo da companhia, as oportunidades comerciais que tenham conhecimento em razão do exercício do cargo, omitir-se no exercício
da proteção dos direitos da companhia, visando a obtenção de vantagens para si ou para outrem, deixando de aproveitar as oportunidades de negócio para a companhia, adquirir ou revender com lucros bens e direitos que sabe necessário para a companhia, foi o exemplo que eu dei, né? Então tem várias regras, né, aí para proteger os interesses da companhia. Conflito de interesse, então eu não posso, né? Se eu estou querendo vender ações da companhia, eu não posso, né, praticar condutas que vão forjar o aumento do preço, né? Ou o inverso, né? Eu quero comprar ações, aí eu vou lá e causo prejuízo na companhia para ter um prejuízo e, consequentemente, abaixar o preço e eu ter lucro. Não posso fazer nada disso, né? Conflito de interesse. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem como deliberação que a respeito tomem os demais administradores, cumprindo cientificá-los do seu impedimento, fazer consignar em ata de reunião do Conselho de Administração ou da diretoria a natureza e extensão dos interesses. Então, alguém levou para a companhia, né, o interesse em comprar determinado bem, um terreno, e eu sou, né, pai do dono do terreno, filho do dono do terreno, vizinho do terreno. Então, a compra daquele terreno e a construção de uma fábrica pode me beneficiar, né? Pode, e aí eu, quando não posso deliberar, né, favoravelmente a comprar esse terreno, né, ou não comprar, se isso de alguma forma, né, conflita com o meu interesse, eu tenho que consignar esse ato e falar assim, não vou votar porque isso, né, conflita com o meu interesse e eu não posso participar, ok? Se eu não fizer, isso ficar provado, eu vou responder, né? A gente vai ver daqui a pouco sobre isso, a responsabilidade, né, dos administradores em razão de descumprimento dessas regras, tá? Eu tenho, enquanto administrador da companhia, dever de informar, né? O administrador da companhia aberta deve declarar, ao firmar o seu termo de posse, o número de ações, de bônus de subscrição, opções de compra de ações, debêntures, conversíveis de ações, emissões da companhia e de sociedades controladas do grupo que seja titular. Então, eu estou virando titular aqui, né, de um cargo na companhia, mas eu tenho que dizer que eu tenho X ações, que eu tenho X opções de compra de ações, né, ou de uma sociedade controlada. Por quê? Porque as pessoas têm que saber, né, qual a minha extensão, né. Inclusive, as companhias, elas divulgam, né, quando um sócio, né, administrador, compra ações, vende ações. Porque, peraí, você é sócio, você está vendendo. Significa dizer que existe alguma regra aí que você tem que informar para todo mundo. Pode fazer as coisas escondidas, né? Então, na teoria, galera, assim, a proteção ela é muito grande. O problema é a prática, né? O problema é o pessoal cumprir isso daí. E dois, o problema é fiscalizar e exigir. Nos Estados Unidos, principalmente, tem várias ações de acionistas, né, você já deve ter visto, minoritários, contra os acionistas majoritários, dizendo que eles descumprem, né, os deveres e exigindo reparações, inclusive financeiras. A Petrobras sofreu uma ação e fez um acordo milionário, né, de acionistas americanos em razão da Lava Jato. Então, acionistas americanos entraram, né? O acordo foi de 3,6 bilhões de reais. Porque lá nos Estados Unidos não é essa brincadeira que é aqui, né? Se entrar aqui, o juiz vai dizer que ninguém tem culpa e o acionista se fudeu, né? Apesar da lei prever o contrário. Lá não. Lá nos Estados Unidos o negócio é mais sério, né? Então, para que não haja condenação, né, muito alta, eles fazem acordo. Então, a Petrobras fez um acordo, né, nos Estados Unidos de 3,6 bilhões, justamente por essas questões, né, de irregularidades, né, praticadas pelos seus administradores e não vista, né? Então, muito sério isso, muito complicado. E aí? Pratiquei alguma conduta em desacordo com todos esses deveres que a gente acabou de comentar? Responsabilidade. Então, a lei prevê expressamente, né, que os administradores serão responsáveis por seus atos praticados em violação ao estatuto e com violação, né, às suas atribuições. Regra geral, a conduta praticada pelo administrador dentro da lei é uma conduta de gestão. Então, se eu sou sócio da Petrobras
e aí eu tenho dinheiro lá em caixa, né? O dinheiro está parado, eu vou investir numa empresa. Aí eu monto uma carteira de investimentos para a Petrobras e ela compra ações do BNDES, ela compra ações da Liquigás, ela compra ações, né, da Suzano, ela compra ações da IRB, ela compra ações da Oi. Aí a Oi faliu. Eu vou ser responsabilizado? Não, né? Eu estava dentro de um investimento do dinheiro da companhia, eu investi em várias ações, uma parte das ações eu coloquei numa empresa que quebrou. Eu sou culpado por isso? Não, isso é um mero ato de gestão. Então, os administradores não são responsáveis por atos de gestão. Então, a Petrobras comprou, né, uma refinaria e depois o petróleo caiu de preço, a refinaria está dando prejuízo. Tinha como saber, né, que o petróleo caiu de preço? Não, era possível, mas também era possível que subisse. Então, é ato de gestão. Agora, se eu comprei uma refinaria, paguei 10 vezes mais o preço, né? E eu, né, como é o caso lá do diretor lá, né, que fez isso, aí eu sou responsável, né? Obviamente, porque eu pratiquei, né, uma conduta irregular. Violei o estatuto, violei a lei, ok? Pratiquei dolo, né, ali de querer me beneficiar. Ou culpa, né, no sentido de não ter feito as diligências necessárias. Certo? Artigo 158. O administrador, em regra, não é responsável pelas obrigações que contrair em nome da companhia, em virtude de ato regular de gestão. Responde, porém, civilmente pelos prejuízos que causar quando proceder dentro das suas atribuições ou poderes com culpa ou dolo, ou com violação à lei ou estatuto. Tá? Isso aqui é importante. O que vai poder acontecer com esse administrador? Né? Ele vai poder ser penalizado em multa, ele vai poder ser penalizado em devolver para a companhia os prejuízos que ele causou, ele vai poder, né, eventualmente, né, ser proibido de ser estatuto, aí depende, né, se é uma companhia aberta, companhia fechada. Olha o parágrafo 5º. Responderá solidariamente com o administrador quem, com o fim de obter vantagem para si ou para outrem, concorrer para a prática de violação do estatuto. Então, tem o primo, né, diretor de uma companhia, e te oferece uma molezinha, né, comprar um bem da companhia por um preço inferior ao mercado. Ele vai ser descoberto, vai ser penalizado, e você também, né? Brincadeira, né? Você não vai fazer isso, é só um exemplo. Existe um prazo, né, para ação, né, de responsabilidade aqui, artigo 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da Assembleia, a ação de responsabilidade civil quando o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio. Qualquer acionista poderá promover ação se não for proposta no prazo de 3 meses a deliberação da Assembleia Geral do Acionista. A Assembleia, se a Assembleia deliberar por não promover ação, poderá ser proposta por acionista que representem 5% pelo menos do capital social. Ou seja, a Assembleia vai deliberar, mas aí a Assembleia não faz. Aí você, o acionista de 5%, pode fazer, né? Tem umas formas ali que a lei prevê de proteção, né, desse capital social do acionista. Tá? Eu acho bem interessante essas regras de administração aqui, em que o acionista vê aí seu capital social protegido. Ok? Pessoal, temos mais uma aula, só falta falar de conselho fiscal, que eu vou falar em 20 minutos, né? Então vou deixar esses 20 minutos para a semana que vem. Senão não vai ter nada para a gente falar semana que vem. Ok? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Alguma dúvida